E a polêmica já está começando antes do programa iniciar aqui no nosso programa dos bastidores, em relação a quem é contrário e quem é favorável à realização das vaquejadas no país inteiro, Nordeste, sobretudo aqui no estado do Rio Grande do Norte. Os nossos convidados de hoje, seja bem-vinda, doutora Roça, começando pelas damas, né? Doutora Rossana Sudário, promotora do meio ambiente, bem-vinda ao Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Advogado Felipe Cortez, bem-vindo ao nosso programa Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite, Robson. Boa noite, Rossana. Boa noite aos telespectadores da TV União. Prazer tê-los conosco. E você que está em casa nos acompanhando, vamos discutir o assunto vaquejada. Participe, construa conosco esse programa. Mande a sua mensagem através do Instagram ou Twitter, @RobsonCidadão. E também pode participar e interagir conosco por mensagem de texto e WhatsApp para o 999827916. E aí eu peço uma explanação inicial por parte de cada um em relação à visão que tem da vaquejada, né? E um abraço, quero deixar um abraço especial a todas as mulheres, lembrar também que vocês devem fazer os seus exames. Estamos aí no Outubro Rosa, então fiquem atentas, né? E atenção também, maridos ciumentos. Tem marido que eu já vi muita situação do marido não deixar a mulher ser examinada por médico ou por médica por questão de como se a mulher fosse uma propriedade dele. Então, vamos ter cuidado com esse tipo de coisa, porque acima de tudo a saúde e a vida. Doutora Rossana Sudário, a sua visão em relação à vaquejada. Olha, nós estamos aqui conversando, eu e o doutor Felipe, nós estamos aqui conversando, como se falou, nós começamos a polêmica antes do programa começar. O ponto principal que o doutor Felipe disse que vai me convencer daqui para o final do programa, eu espero que eu o convença, vai ser um duelo aqui, eu querendo lhe convencer, o senhor querendo me convencer. O ponto principal que eu sustento é o seguinte, é que não é possível regulamentar a vaquejada, no sentido de que os animais sejam protegidos. Ora, se o show ele acontece porque sai um boi correndo meio desesperado numa arena, dois vaqueiros, um do lado do outro, esse rabo desse boi vai ser tracionado. Eu falei que uma capinha, o doutor Felipe falou que não é uma capinha, trouxe aqui inclusive para mostrar. Não interessa o que seja que está protegendo o rabo do boi. Ele pode até não ser arrancado, como eu sei que já ocorreu algumas vezes, da cauda do boi ser arrancada. O que eu sustento é o seguinte, nós temos, o corpo, ele é uma estrutura que se comunica. Se eu tenho um problema, digamos, numa vértebra aqui, digamos, a quarta vértebra da minha coluna vertebral, eu posso ter uma dor, digamos, no pé. Isso acontece, não é? Isso pode acontecer. Por quê? Porque o corpo, ele é todo, digamos assim, é uma engrenagem completa. Isso acontece com o corpo do boi. Nós temos a cauda, que ela tem vértebras, tem ligamentos, as vértebras, ela tem um sistema que uma encosta na outra, certo? Então, assim, a tração dessa cauda, ela provoca problemas, inclusive em toda a estrutura do boi. Eu quero salientar que mesmo que haja essa capa, uma capa poderosa, que não seja a capinha que eu estava falando, que essa capa seja muito poderosa, mas essa cauda, ela será tracionada. E a estrutura, que é uma estrutura de... Só para resumir um pouquinho a sua opinião inicial. É que não é possível, só para resumir então, não é possível, por quê? Porque a tração que é feita, mesmo com toda a proteção na cauda desse boi, ela vai provocar uma repercussão na estrutura óssea desse boi. O boi, além dessa tração, ele cai de perna para cima, já pode quebrar uma perna, tem inclusive que ter um responsável técnico, um veterinário, e a casa que o boi pode inclusive ser sacrificado porque foi tão machucado. Muito bem, agora eu gostaria de ouvir a opinião do advogado Felipe Cortez, que tem uma opinião favorável. Se você pudesse colocar as suas palavras iniciais em relação à questão da vaquejada. E eu pergunto também a você que está em casa nos acompanhando, você é favorável? Você é contrário à realização da vaquejada? Por quê? Mande a sua mensagem através do WhatsApp 999827916. Advogado Felipe Cortez.
Bom, eu vou primeiro falar com a propriedade de quem corre, de quem é criador e de quem advoga na área há bastante tempo. Primeiro, o boi não sai correndo desesperado em busca de um lugar que ele não sabe qual é. Antes da vaquejada começar, há um procedimento em que você passa todos os bois no meio da pista para que ele saiba onde é o curral de espera, chama curral de espera. Depois que o boi corre, ele vai para um curral de espera, onde tem água e capim. E quando o brete é aberto para que os 2 cavalos saiam, ele, como o bovino é um animal de rebanho, ele corre espontaneamente. Não há açoite, não há nenhum estímulo no curral, no brete de saída, para que o boi saia correndo. Ele simplesmente já passou pela pista antes, já fez esse caminho, e ele sabe que no curral de espera vai ter o rebanho que está lá esperando por ele, junto com água, com comida. Então, não há... A primeira coisa é que o boi não sai correndo desesperado, ele sabe para onde ele vai. Segundo, foi desenvolvido há bastante tempo este protetor de cauda que está aqui. Não é uma capinha, como a doutora Rossana disse, é um material altamente resistente, que é colocado na cauda do boi e que foi desenvolvido, doutora Rossana, com estudos veterinários, certo? Com radiografias tiradas antes da tração. Pode mostrar para a sua câmera mesmo, certo? É isso aqui, é um material que envolve a cauda do boi e que foi desenvolvido, como eu disse, com estudos, foram feitos diversos investimentos com veterinários para evitar... Agora, só para a gente entender, como é que encaixa esse material, esse rabo falso? Esse material, o rabo do boi entra entra aqui dentro porque esse material, ele folga. E ele parece uma mangueira, né? Como se fosse uma mangueira. Na hora que você puxa, ele aperta a cauda do boi, evitando que as vértebras se desloquem. E na hora que você solta, ele automaticamente folga o rabo do boi. Isso aqui foi um estudo veterinário amplo, foi feito, desenvolvido em São Paulo. Então, como disse depois a doutora Rossana Sudari, na verdade, não provocaria esse estrago na coluna do animal, não. Eu vou falar sobre estatística e sobre o que é real. Depois da implantação do rabo artificial, do protetor de cauda, que a gente chama, o índice de quebra de cauda da vaquejada é 0. O índice de boi quebrando perna, o índice de boi se machucando é 0. Então, são estatísticas reais que a população tem que saber para que não fiquem pensando que o que está se fazendo é um maltrato. Quem apura essas estatísticas? Nós da vaquejada que apuramos. Nós da vaquejada que apuramos, porque somos nós que estamos lá. Mas então, não existe alguém por exemplo, fora de eu vocês perguntei que à doutora Mas Rossana... não existe um órgão fiscalizador que isso poderia parecer, por exemplo, a raposa cuidando do galinheiro. Não, é o que está me só, parecendo. Essa órgão fiscalizador somos nós, porque nós cuidamos da vaquejada. Mas depois que começou essa polêmica, nós começamos a ser fiscalizados. Tanto é que para essa última vaquejada de Santo Antônio, fizemos um TAC com o próprio Ministério Público. E a licença ambiental? Quem deveria fiscalizar deveria ser o IDEMA. Pronto, há 15 dias atrás, recursos ambientais. Tivemos a vaquejada de Mossoró com mais de 1.000 inscrições. O IDEMA se fez presente, fiscalizou os protetores, fiscalizou os cavalos. Mais de 1.000 inscrições correram com a licença ambiental, nenhum índice de acidente. Então, o convite que eu faço à doutora Rossana é para que ela saia do passado distante, 2005, 2006, como ela me disse aqui, conversou conosco, e vamos para a realidade que vem sendo mudada, trabalhada e estudada desde 2009 para cá. Muito bem. Agora, foram as considerações iniciais, eu vou pedir só um pouquinho que cada um resuma um pouco mais da sua resposta para a gente tentar tratar de vários temas. Mas uma abordagem que é importante a gente colocar para o telespectador. Afinal de contas, doutora Rossana Sudari, o Supremo Tribunal Federal proibiu ou não proibiu a realização da vaquejada, no seu entendimento? Nós precisamos ver... O que nós temos é notícia da decisão. O senhor participou do dia que eles decidiram? Eu assisti todos os julgamentos. Bom, o que acontece é o seguinte, nós não temos o acórdão publicado. E é isso que nós precisamos ter para que possamos saber se há ou não uma vinculação com a decisão que eles vão proferir. E na sua visão, Felipe, você que assistiu, então, foi proibida a realização da vaquejada? Não foi proibida. O indicativo é de que não se pode realizar maus tratos. É isso que a Constituição impede com os animais. Não se pode realizar maus tratos. Conceito de maus tratos é subjetivo. O que é que os ministros fizeram?
os ministros declararam inconstitucional uma lei que reconheceu a vaquejada como atividade cultural e desportiva. No decorrer do julgamento, alguns ministros levantaram a hipótese dos maus-tratos. E, com relação a esses maus-tratos, o debate não avançou a ponto de se ter uma proibição expressa e imediata. Tanto é que o Ministério Público do Estado de Pernambuco emitiu uma recomendação a todos os promotores, não sei se a senhora tem conhecimento, para dizer, vamos aguardar a publicação do acordo para saber o alcance dessa decisão. Muito bem. E por quê? Porque nesse tipo de ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo pode modular os efeitos dessa decisão. E quando esse acórdão for publicado, vai ser interposto um recurso chamado embargos de declaração, que é justamente para o Supremo modular os efeitos da decisão. Somente após o julgamento desses embargos é que nós vamos saber se a proibição é só para o Estado do Ceará, que editou a lei, ou se é para o país todo. Para o país todo, muito bem. Vamos aqui um ping-pong, pergunta e resposta, tentar um pouco mais de objetividade de cada um, inclusive respondendo olhando para a sua câmera que está direcionada para você. A minha é aquela. Vamos lá. Tiago Trindade, boa noite, Tiago, obrigado pela sua audiência. Boa noite. Já que a promotora Rossana Sudário é contra a mais antiga cultura nordestina, qual, entre aspas, a solução que a mesma tem para empregar milhares de famílias que ficarão desempregadas? Olha, não sou eu que tenho que dar a solução para desemprego, eu não sou gestora, eu não sou prefeita, eu não sou governadora. O que eu tenho por obrigação é defender o meio ambiente. E no meu entendimento, a vaquejada, ela provoca maus tratos. Isso antes, doutor, de toda essa polêmica, essa é uma ação que foi proposta em 2013. Então, antes de 2013, eu já entendia que havia esses maus tratos. Eu sou contra a utilização de animais para alimentação, eu sou contra a utilização de animais para divertimento. Eu não acredito que seja divertido um esporte onde o animal ele vai entrar com o sofrimento e as pessoas vão ficar se divertindo a partir daí. Vamos lá, próxima pergunta. Deixa eu ver. Boa noite, Robson. Toda a família Lima de Goianinha é praticante e a favor da vaquejada. A doutora não estaria preparada para... não estaria dominando o assunto, segundo aqui a avaliação desse telespectador. A senhora faria algum comentário, doutora Rosana? Se é uma família que defende a vaquejada, realmente deve achar que eu não estou preparada, eu não vou nem responder. Deixa eu ver aqui, participação. Robson, então quer dizer que os animais não poderiam servir uma carroça? No que diz respeito ao que ela está falando, não pode servir de transporte, pois ele puxa até mais de 1.000 quilos em algumas carroças. Dinarte Filho faz essa pergunta. Posso responder? Sim. Na verdade, eu tenho um trabalho aqui em Natal, eu sou promotora de justiça em Natal, eu tenho um termo de compromisso com o prefeito de Natal, para que até 2018, essa atividade de carroceiro, de carroça sendo puxada por cavalo, ela seja extinta. O projeto de lei já foi enviado para a Câmara, eu estou aguardando que assuma os novos vereadores, eu pretendo ir conversar um por um com os vereadores para que essa lei seja aprovada. Vai se acabar com uma atividade que tem mais de 1000 anos, né? Porque cavalo puxa carroça desde o Império Romano. Olha, mas assim, nós não estamos mais no Império Romano. Eu sei, nós evoluímos. Então, nós evoluímos, estamos temos no que século evoluir XXI. todos, inclusive os conceitos, né? Estamos no século XXI. O pessoal aqui mandando hashtags aqui, vaquejada é emprego, vaquejada sem maus tratos e vaquejada legal, nós apoiamos. Deixa-me ver aqui, nós aqui de Currais Novos apoiamos a vaquejada, a origem até do nome da nossa cidade, Paulo Júnior. Se a senhora é contra o consumo de carne de todos os animais, como ficaria o PIB nacional? Paulo Júnior de Currais Novos. Olha, eu acredito o seguinte, eu acredito que na vida... A senhora é vegetariana, né? Eu sou vegetariana, pretendo ser vegana, não sou vegana ainda, porque o veganismo é uma filosofia muito mais profunda. Assim, mel de abelha, por exemplo, não se usa no veganismo. Tudo que seja derivado de animais.
e eu ainda não me organizei para isso, né? Mas é uma pretensão minha, eu espero um dia conseguir ser vegana. Mas eu sou vegetariana, não como nenhum tipo de carne. Doutora Rossana, antes de começar o programa, que para ela ser vegetariana, ela tem que ver um boi de campinadeira puxando um arado para poder Eu fiquei plantar. chocada com essa sua informação. Mas é verdade. Então o boi de compartilhe o que é a campinadeira, informação com o telespectador. O boi de campinadeira que puxa o arado para plantar o vegetal que ela come, ele é domado com uma argola furada no nariz, onde ele é controlado, ele puxa um arado pesadíssimo durante horas do dia para que o agricultor venha e plante o vegetal que a senhora está comendo. Então, a gente não pode ser contra as coisas só porque é contra, porque senão a senhora vai morrer de fome. Porque se a senhora for ver um boi de campinadeira, a senhora não come mel de abelha. Não toma mel de abelha porque... Eu disse aí, vegana, aí veja só, não a usa senhora vai mel de tomar só abelha, água, não sou eu. porque se a senhora tomar um suco de laranja tem que ser plantado e o estrumo para fazer Com esse Olha, absurdo olha, desse boi de veja só, capinadeira, existe Vamos um lá. lugar, Minha gente, eu estou chocada advogado Felipe com o Cortes, vamos lá. desconhecimento Pra do que é a gente- realidade do país. Aqui, veja só, eu apoio a vaquejada. Hoje a vaquejada não tem maus tratos e gera mais de 600 mil empregos no Nordeste, sendo 20 mil no Rio Grande do Norte. Alexandre Nóbrega, obrigado pela sua audiência. Agora eu pergunto ao advogado Felipe Cortes, sobre essa questão da vaquejada, por exemplo, o que dizer dessa situação que, na sua visão, justificaria que não há maus tratos aos animais? Os laudos técnicos que nós temos dos veterinários. Eu tenho dito e tenho defendido, eu acho que o Supremo vai modular os efeitos, o Supremo vai entender a importância econômica, cultural e desportiva da vaquejada, mas eu acho que é preciso que mobilizar os nossos deputados, os nossos senadores, para que o conceito de maus tratos seja definido por uma PEC ou por uma lei ordinária. Aliás, nós já temos 2 leis ordinárias que o Supremo julgou sem apreciar essas leis federais, que profissionalizam o vaqueiro, certo? Então, isso aí está na legislação federal, nós já temos isso vai ser levado ao Supremo no momento oportuno, mas eu acho que o maltrato é aquele que leva o animal a um sacrifício muito grande de você realmente maltratar. Por exemplo, na tourada você espeta o touro com bandeirilhas até que ele sangre, perca a força e seja literalmente assassinado pelo toureiro. Na vaquejada, eu vi uma ministra do Supremo comparar a vaquejada com a tourada. E nesse momento vi que ela estava completamente desinformada sobre a vaquejada. Agora, uma outra pergunta que eu faço. Boi não sangra, Veja boi só. não apanha, boi... Doutora Rossana Cidade já está rindo aqui. Não, Mas eu me lembro que na entrevista anterior, a senhora colocou, inclusive, que, por exemplo, eu quero que o advogado Felipe Cortes confirme ou negue essa informação. Okay. Mas a doutora Rossana Cidade, em outra entrevista que fizemos, lá no programa que apresentamos no Jornal das 6, da 96 FM, com o Marco Aurélio e o nosso amigo Enio Cinedino, a senhora falou que antes do boi sair correndo, faz-se uma preparação para agitar o boi e ele correr. Segundo o que a senhora Foi colocou, o que eu vi se inclusive coloca, vídeo. Isso não se é coloca verdade. pimenta, e o que mais que a senhora Não, falou? eu vi pimenta nesse e mais congresso. alguma coisa no ânus Deixa eu do dizer, boi, deixa eu dizer. para o boi sair correndo. A Isso doutora disse procede, que esse Felipe? congresso que ela foi em 2005. 2005, exatamente. Eu, desde 15 anos, ando de vaquejada, nunca vi falar nisso. Colocar pimenta no ânus do boi, estimular o boi. Como eu disse a você aqui, eu abri o programa explicando por que o boi corre na hora que você abre o breque. Porque ele é passado na pista. Eu vou dizer de novo, ele é passado. Antes de começar a vaquejada, toda a boiada da vaquejada é passada na pista. Então, para ele saber para onde ele vai, ele sai do breque de saída para o curral de espera, onde está o resto do rebanho. E ele corre por uma questão de instinto, pois ele é um animal de rebanho. Ele fica esperando placidamente lá em Fica algum esperando. canto, e assim, quando ele... Porque o boi, eu entendo o boi como um animal muito, muito tranquilo, muito plácido. Para ele sair naquela correria do local onde ele está tranquilo ali, ninguém mexe com ele. Ninguém mexe com ele. E deixa eu dizer, porque congresso vamos que eu na fui, próxima vaquejada, nesse congresso que vamos eu fui, comigo, que que a informação nós que eu vamos tive é que ele era passar açoitado. duas... Mas a pergunta, Não a existe senhora, isso. a senhora Não já, existe já isso. assistiu alguma vaquejada? Não, nunca assisti vaquejada. Então eu não tenho mais nem o que dizer, Não, porque ela não está tem nada falando... a dizer. Eu estou dizendo que eu nunca Então ela não assisti. sabe Eu como é que preciso, acontece as eu coisas. preciso saber que uma Precisa, guerra, por exemplo, eu preciso estar na guerra para saber que a guerra é ruim. Mas a De vaquejada jeito não é nenhum. guerra. É isso que eu estou dizendo. Não, eu Mas a a gente gente só só dizendo, eu não pode, preciso estar no Mas, lugar para doutora saber. Rossana, Não, doutora pelo- Rossana, não. nesse caso específico, por exemplo,
que trata de uma questão muito polêmica, a senhora como promotora que tem poder de decisão, poder de polícia inclusive, não seria importante presenciar a realização de uma vaquejada para respaldar mais a sua decisão? Pode ser até que reforce tudo que a senhora defende. Como pode ser que, de repente, mude a opinião, não sei. Robson, hoje a Fernanda, que é do CAOP Meio Ambiente, que ela me disse que vai, né, numa vaquejada, ela já tem uma pessoa que vai levá-la. E eu primeiro disse que eu sou muito conhecida. E como com essa polêmica toda, é possível que lá tenha gente que não gosta de viver no local. Né? Mas se a senhora for, eu garanto que será muito bem tratada e será muito bem recepcionada. Que tenha gente que não É um convite que faço a senhora. Mas deixa eu lhe dizer, eu também sou polêmico, e vários cantos que eu chego, o povo não gosta de mim, e eu vou ver. Eu vou lá e vou saber o que está acontecendo. Por isso que está feito. Eu, em nome da Assovarne, eu convido a senhora para ir para a vaquejada de Macaíba, que vai ser no primeiro final de semana de novembro. Vai ser a última etapa do nosso circuito, para a senhora ver o nível de organização, para a senhora ver que boi não é açoitado muito bem, para a senhora ver que boi não quebra a perna. Eu acho importante isso. Veja só, porque vou pensar no seu convite. É um convite que lhe faço de coração. Amadureça o convite, olha só. Veja aí, o programa está realmente estourado de audiência. Já temos aqui mais de 93 perguntas, vai ser impossível responder. Mas, por exemplo, aqui um outro tema interessante. Boa noite, Robson. Sou favorável à vaquejada porque gera empregos e o Nordeste não pode acabar com essa tradição. Vamos acabar também com o rodeio de Barretos? Fabinho Diniz do Tirol. Seria ótimo. Seria ótimo. Eu espero que o promotor de justiça de Barretos acabe com essa situação lá. Porque doutora, a senhora quase acabou com o Carnatal. Agora quer acabar com a vaquejada. Acabou uma vez com a festa do padre da Santa Terezinha. Padre, sim. Pelo amor de Deus, como é que a senhora se diverte? Eu queria saber. Eu me divirto tanto, doutor. Só que eu não me divirto com vaquejada, vendo boi sofrer. Eu não me divirto com barulho, onde as pessoas não podem dormir. Eu não me divirto com o meio ambiente degradado. Pois é, então a senhora é diferente de toda a sociedade. Respeitosamente, doutora Rossana Sudara se diverte fazendo yoga. Eu me divirto fazendo yoga, eu me divirto lendo, eu me divirto com tanta coisa que você nem imagina. Nós vamos a um breve intervalo. No retorno vamos continuar aqui falando sobre vaquejada, tem muita participação aqui, vou tentar fazer o máximo de perguntas possíveis, vamos a um breve intervalo, mas eu quero lembrar a você que nos acompanha da nossa água mineral Esterbon, hidratar, está tão quente esses dias, e Esterbon não é só água mineral não, tem o gelo fabricado pela Esterbon, higiene, segurança, como também as polpas de frutas da Esterbon e ainda o sorvete fabricado e as casquinhas, tudo fabricado aqui, é produto nosso, é do Rio Grande do Norte. Então vamos aqui tomar a nossa água mineral Esterbon e daqui a pouquinho a gente volta continuando com esse assunto, conversando com o advogado da associação, da Assovarne, né, que cuida dessa área das vaquejadas, doutor Felipe Cortez, e também com a doutora Rossana Sudari, promotora do meio ambiente. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão na TV União, a TV do Cidadão, conversando com o advogado Felipe Cortez, da Assovarne, e também com a doutora Rossana Sudari, promotora do meio ambiente, falando sobre o tema polêmico de vaquejada. Qual a sua opinião? 999827916, você participa e interage conosco de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Deixa eu ver aqui, mandar um abraço aqui para Eric Gugel, da Executiva Propaganda. Parabéns pelo programa de hoje, amigo, excelente tema, oportuno e dando voz aos dois lados da moeda. Tomara que a vaquejada vença, em nome do povo sertanejo. Deixa eu ver aqui, apenas o registro que valeu a iniciativa. Muito bem. Roberto aqui, DNA Center. Ela não concorda com o hipismo e a equinoterapia, terapia muito usada para deficientes físicos. A senhora é contra? Eu já ouvi falar, eu não estudei como é que funciona, certo? Mas se houver maus tratos, certamente eu serei contra. Eu não conheço direito a equinoterapia, mas já ouvi falar. Muito bem. Advogado Felipe Cortez, a gente falava no intervalo aqui sobre a questão de maus tratos, por exemplo, você mostrou no primeiro bloco a questão do rabo, rabo falso, como é que se chama? Foi o protetor de cauda. Protetor de cauda, né? E agora eu apresentei a doutora Rossana, que ela não conhecia, um arreio de cavalo. Um arreio de cavalo, certo. Para ela começar a entender o que é vaquejada, o que é apenas para passear, que isso é usado apenas para passear num cavalo. Mas as regras foram adotadas para proteger também os cavalos. Se raciocina muito
no boi, porque cai. Mas os cavalos, eles também são exigidos na vaquejada e também são muito cuidados. E também temos medidas protetivas para evitar que o cavalo se corte, como por exemplo, isso aqui é o que fica, vamos dizer para o leigo, que é o freio do cavalo, certo? Ele é forrado para que, em contato com a pele do animal, ele forrado, ó, não cause nenhum corte. Nenhum ferimento. Nenhum né? ferimento. E o que o pessoal fala muito Só dessa ele história fica de... preso, que a né? doutora- Só ele fica preso. Não, ele não cheio fica de preso não, coisa. doutora. Isso aqui Isso aí é o que muito dá a direção do maravilhoso, cavalo. hein? Porque o cavalo é além de ser um grande parceiro do homem, da humanidade, né? Isso aqui é secular e a doutora não conhecia. Eu também apresentei a ela um par de espora, devidamente forrado, para não ferir a barriga do animal. Esse instrumento aqui, ele é usado em todas as modalidades equestres, no hipismo, no polo, no turf, em todas as modalidades que exige o cavalo. Isso aqui é um estímulo para o cavalo correr. O que ele não pode ser furado, ele não pode ser cortado. Então, se isola a espora para que ele não sofra nenhum ferimento. Então, foi com essas regras que nós conseguimos não só mudar a vaquejada, mas mudar a mentalidade das pessoas que praticavam a vaquejada de antigamente, a vaquejada que não era legal e a vaquejada que nós hoje somos contra, que são as vaquejadas que não respeitam essas regras. Existe a possibilidade, por exemplo, de haver um termo de ajustamento de conduta, não sei, ou uma parceria, por exemplo, entre Ministério Público, Sociedade de Defesa dos Animais e as associações oficiais que cuidam de vaquejada para, por exemplo, se manterem firmes na disposição de não haver maus tratos aos animais e denunciar aquelas vaquejadas que prejudicam os animais? Deixa eu lhe dizer, denunciar as vaquejadas que prejudicam os animais não precisa ter taque nenhum, nós mesmos fazemos, porque nós não podemos acabar... ao Ministério Público? Várias vezes. Foi reprimida essa vaquejada? Primeiro que a gente procura conscientizar as pessoas. As pessoas, porque... Mas da parte de vocês seria possível. Totalmente da possível. parte do Ministério Público, Foi feito isso agora em Santo Antônio. Eu pergunto a opinião da doutora Rosana Sudari nesse aspecto. A senhora teria um pensamento favorável em relação a essa possibilidade? E, por exemplo, aqueles que trabalham de maneira oficial, regular, seguindo as normas, poderem, por exemplo, denunciar as vaquejadas que praticam os maus tratos? Seria visto com bons olhos isso? Eu estou analisando, eu estava inclusive conversando com o doutor Felipe, eu estou analisando a possibilidade, porque pela Lei de Ação Civil Pública, quando há o que a gente chama de dano regional, ou seja, várias comarcas tendo eu fico olhando para ele, mas a minha câmera é aquela, certo, né? Exatamente, essa câmera aqui. Eu tenho mania de conversar olhando para a pessoa. Então, assim, eu estou analisando, estou estudando, porque essa situação é bem recente. Eu voltei ao trabalho só sexta-feira da semana passada. Quinta-feira da semana passada, eu estava de licença. Então, assim, essa situação é bem recente e eu estou analisando, estou estudando essa situação do dano regional. O que é o dano regional? Eu, por exemplo, eu tenho um inquérito que está... Aqui em Natal não tem nenhuma cerâmica, e eu tenho um inquérito que me foi remetido pelo CAOP, que está investigando as cerâmicas de todo o estado do Rio Grande do Norte. Por quê? Para evitar que numa comarca se tenha um determinado procedimento e numa outra tenha outro tipo de procedimento, certo? Então, essa questão da vaquejada... Essa questão interessa muito a vaquejada. Por quê? Porque se não for do jeito que ela está dizendo, nós vamos ter uma vaquejada no município, no outro município não vai ter. Então, é preciso que unificar. O que eu estou tentando fazer aqui é trazer a doutora Rossana para fazer uma parceria. Ou seja, se ela provavelmente vai estudar o TAC que nós fizemos com o Ministério Público. Eu estou analisando porque nesse essa TAC situação. tem uma coisa que eu sei que a senhora gosta, chamada compensação ambiental, para um eventual dano se for causado. Esse TAC tem uma previsão de compensação ambiental. E qual era o compromisso que a gente poderia fazer? Nós ajustávamos o TAC e a gente estimularia as pessoas que tomassem conhecimento de vaquejadas que não obedecem às regras, nós mesmos denunciamos a doutora para tomar as providências. Agora, essa parceria, ela teria um mecanismo muito interessante de funcionar. Por quê? Porque nós íamos obrigar muitas pessoas que fazem vaquejada nos recantos mais distantes do estado a se entrar na legalização. 80% das vaquejadas hoje obedecem a essas regras, mas nem as associações, nem o próprio Ministério Público consegue
impedir, e tem aqueles por exemplo... que realizam o bolão de vaquejada, aqueles in situ, né, que é que a gente não tem desorganizado. conhecimento nem que eles acontecem, porque são nos rincões mais distantes do estado. É como briga de galo. Todo mundo sabe que existe briga de galo em todo canto. É errado. Ninguém consegue pegar. Ninguém consegue. É. Então, se o Ministério Público estabelecesse, ao invés de uma briga, uma parceria, por quê? A gente não pode ser contra uma coisa só porque existe um entendimento isolado. É preciso se contextualizar o que é vaquejada. A vaquejada não tem mesmo só coisa ruim. Que é polêmica, ela gera mais coisa boa. Pode conseguir avanços, né? Pois é, gera mais coisa boa do que coisa ruim. E o Ministério Público, ele tem que proteger a sociedade. Ele tem que proteger o emprego, a economia, a geração de renda, porque a vaquejada paga imposto. Então, essa parceria que seria uma interessante parte, eu posso ter uma desenvolver. parte que ele fala muito. Pois é. Vamos tentar resumir um pouquinho mais a objetividade Ele de ambas fala as partes. demais. Doutora Rossana, antes da sua palavra, só um recado para o nosso telespectador que está nos acompanhando a respeito da CVC. Só não viaja quem não quer. Passe a se organizar com antecedência que você vai conseguir fazer a viagem que você deseja. Temos aí na CVC, que tem lojas em todo o Rio Grande do Norte, nas principais cidades, e também em Natal, em quase todos os shoppings. Lá na CVC tem, por exemplo, promoção para você ir, sabe para onde? Para Porto Seguro, pagando R$ 77,00 por mês com passagem e hospedagem. Eu disse Porto Seguro, viu? Pois é. Promoção, por exemplo, com passagem e hospedagem lá para você passar o carnaval em Dubai, por exemplo. Prestações de R$ 500. Essas e várias outras alternativas, como também promoções para Orlando, às vezes para a Europa, cerca de R$ 150 por mês você pagando para você ir para a Europa, vários países da Europa. Argentina, Buenos Aires, você tem prestações em torno de R$ 110 por mês para você ir para Buenos Aires, na Argentina. Então ligue para a CVC, o telefone da CVC, olha aqui, é o 3206-7059. 3206-7059, o telefone da CVC, sempre com você. Doutora Rossana Sudari, com a palavra. É isso, eu estava falando, ele tomou a palavra, não me deu mais. Certo, vamos lá. Então, objetivamente, mas, assim, doutora o que eu Rossana, estou analisando é justamente isso. Eu voltei ao trabalho, quinta-feira da semana passada, eu já estava no meio dessa polêmica toda, mas eu estou percebendo que há aqui o que a gente chama de dano regional. E o que é que diz a Lei de Ação Civil Pública? A Lei de Ação Civil Pública diz que quando há um dano regional, esse caso vem para a promotoria, vem para a capital, para ser decidido na capital, para evitar justamente isso que o senhor estava falando, que a cidade A decida de um jeito, a cidade B decida de outro. E, na verdade, aqui, se nós discutirmos aqui, né, se realmente, assim, é o que eu estou dizendo, eu estou analisando a possibilidade da gente ver isso como um dano regional e que possamos discutir, fazer uma audiência pública, onde o senhor vai apresentar suas razões, as pessoas que defendem os animais vão ter... Porque o que está acontecendo, só concluindo, mas o que está acontecendo muito é isso. Eu não estou vendo sequer as pessoas que defendem os animais fazendo perguntas aí, talvez não estejam não tá tendo chegando conhecimento. Aqui, exatamente. Porque a vaquejada é tão boa a participação... que os defensores dos animais já tiveram na nossa outra vaquejada e saíram encantados. Muito bem. Aqui o nosso telespectador Igor Azevedo diz: doutora Rossana, corro vaquejada desde os 10 anos de idade, hoje tenho 36, nunca ouvi falar que fosse inserido pimenta no ânus do boi para ele poder correr. Pois eu já ouvi falar isso, sim. Deixa eu ver aqui. Ouvi aqui coisa opinião, pior. Ouvi coisa por favor, pior. Aqui a nossa telespectadora aqui está dizendo que, deixa eu ver aqui, vaquejada não é cultura, é uma crueldade. Se fosse assim, ainda teríamos a cultura de colocar leões e homens em jaulas para lutarem. Algum comentário, Felipe Cortez? Claro que eu tenho, que a gente, MMC tem briga todo dia de homens dentro de um octógono, brigam quase até morrer. O boi está obrigado na vaquejada, ele não vai porque quer. Não, é porque ele é irracional, né? Não, ele não vai porque quer. Se a gente perguntasse, ele não saberia responder, né? Deixa-me ver aqui, tem muitas perguntas, não dá nem para saber que pergunta eu vou abrir aqui. Estou abrindo no sorteio, como se diz, deixa eu ver aqui. Nós de Nízia Floresta, apoiamos a vaquejada, né? Um monte de mensagem aqui, deixa eu ver. Sérgio Tadeu de Goianinha, acredito que se a doutora Rossana Sudari assistir uma vaquejada com a realidade atual, ela vai mudar de ideia sobre essa questão de maus tratos que não existem. Mas para isso, ela precisa ter o espírito aberto. Ela não pode ser radical, ela não pode ir para uma vaquejada pensando nos argumentos contra. Participação aqui. A questão, doutor, não é de argumento. Vamos lá, participação aqui, deixa eu ver. Tem que ter
O espírito tá Vamos lá, aberto. advogado É de Felipe princípio Cortez ideológico, doutor. e doutora Rossana Sudade. Sou contra a vaquejada, apesar de ser cultural, é sim uma prática cruel, e assim como outras questões culturais, como a escravidão, proteção a crianças e o entendimento das mulheres como cidadãs. Vaquejada não é esporte, vai acabar, preparem-se. As guerras existem e movimentam milhões, quer dizer que a paz é inviável por causa disso? Por favor, dê voz à doutora Rossana, está falando aqui. Deixa eu ver aqui. As guerras existem e movimentam milhões, quer dizer que a paz é inviável só por causa disso, advogado Felipe Cortez? Eu não acho que isso seja um comparativo da vaquejada, pelo amor de Deus. A gente precisa tratar as questões da forma como elas são postas. Você não pode fazer comparações esdrúxulas. Comparar a vaquejada com guerra, eu acho que é uma coisa bem distante. Nós estamos fazendo aqui, é um trabalho de conscientização das regras que nós criamos, que nós colocamos em prática, para demonstrar à sociedade que na vaquejada não há crueldade nem maus tratos. E me parece que a sociedade ela está plenamente convencida da nossa tese. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, eu só vejo a doutora Rossana Sudari contra. E 99%... Acabou de aparecer outra pessoa contra. Eu já não estou sozinha. Ele é só a senhora e outra, né? Mas você, eu acho que a minoria ela tem que existir. Faz parte da democracia o debate. Nem Jesus Cristo agradou a todos, não é? Então a vaquejada não vai agradar. Participação dos telespectadores aqui, devemos apoiar a vaquejada. Depois das mudanças não há maus tratos aqui. Deixa eu ver, esqueceu de dizer o nome. Telespectador, deixa eu ver aqui. Silvio Lamartine, será que a doutora Rossana Sudari tem algum animal de estimação em casa? Porque neste entendimento dela, criar um cachorro ou gato de estimação seria um maltrato. Aqui é família Lamartine de Monte Alegre e o Silvio Lamartine. Eu posso responder? Sim. Não, eu não crio. Eu moro em apartamento. Eu acho que um apartamento não é um local adequado para se criar um gato, um cachorro. Eu nunca criei animais dentro do apartamento, nunca tive passarinho preso em gaiola. Eu acho que o animal ele tem que estar solto na natureza e livre. Então a gente Mas vai ver como a Índia, né? Se a gente soltar um gado aqui... A senhora criaria algum tipo de animal, mesmo que fosse tratado carinhosamente, bem cuidado, ou a senhora é contra isso também? Não, não é que eu seja contra. Eu sei que existem pessoas que tratam animais como se fossem filhos. Eu nunca quis criar gato, cachorro. Eu sempre morei em apartamento. Não acho adequado. Deixa eu ver aqui. Obrigado pela oportunidade de falar da vaquejada no seu programa. Pergunta, doutora, se... Pronto, é aquela mesma história da pimenta no ânus que não existe. O Tiago Sobral, do Circuito dos Amigos. Deixa eu ver aqui, é tanta participação. Diga a este senhor advogado que há uma legião de pessoas que são contra a vaquejada. Os animais não são coisas, são sencientes. São seres sencientes. São seres sencientes, doutor Felipe Cortez. A gente sabe disso, mas veja só, na nossa cultura e no nosso país nós temos diversos esportes que envolvem animais. São esportes seculares, são esportes que respeitam a dignidade do animal, principalmente agora, a dignidade Felipe, do animal, e que isso não é só no Brasil, isso é no mundo. Agora você colocou, por exemplo, mostrou esses objetos de proteção, digamos assim, né? Esses instrumentos de proteção que estão aqui, inclusive o protetor de rabo, de cauda e tal. Agora pergunta uma coisa, mesmo o protetor de cauda, com todos esses instrumentos aí que não iria ferir o animal, na hora que o animal sai correndo, que se puxa o rabo do boi, que ele cai, isso não seria um maltrato? Isso não gera, por exemplo, de quebrar uma costela do boi, gerar algum problema? Não temos essa estatística, porque não acontece. Quebrar a costela de boi eu nunca vi. Ou a coluna, Você nunca viu ou um uma boi pata. morrer na vaquejada? Não, morrer não, porque a vaquejada não é para matar boi não, doutora. Não é a pra vaquejada matar boi, não é tourada. Não é Deixa eu pra dizer. matar boi, não. O senhor nunca viu um boi, por exemplo, quebrar uma Já vi quebrar a perna e ter que ser sacrificado? como também já Isso vi existe, no doutor. tufo um cavalo cair, quebrar a perna, como no hipismo, e como todo esporte que envolve animal, acontece acidente, até nos esportes que não tem animal com pessoas. Por que não aconteceria acidente com esportes que isso é natural, é decorrente? Agora, veja só, a pergunta que ele me fez foi se o boi na queda ele se machuca. E nós temos laudos veterinários comprovando que com o colchão de areia que é formado na pista,
preparado para suportar a queda do boi e com a forração necessária a evitar qualquer machucado, não há índice de acidente no nível que você está me perguntando. Deixa eu ver aqui. Isso é uma estatística. Eu falo com dados. Mas, assim, a doutora fala o que eu ouvi dizer. Mas o advogado Felipe Cortes disse que essas estatísticas são vocês mesmos que fazem. São eles mesmos que produzem as estatísticas. Existe alguma possibilidade de haver nesse Mas caso a gente só produz essas mais... estatísticas, por exemplo, porque o Ministério Público do Rio Grande do Norte nunca se interessou em ver a vaquejada. Só veio se interessar agora que o debate está polêmico. Mas olha, eu, por exemplo, faço vaquejada, corro há mais de 10 anos, nunca vi um promotor questionar uma vaquejada, nunca vi questionar a estatística, nunca vi. Aí agora, depois que o assunto entrou na moda, todo mundo quer dar opinião. Mas a gente já vem se regulamentando há muito tempo, antes mesmo de ser provocado pelo Ministério Público. Tem outra participação aqui, em contrário. Dou uma alternativa, coloquem uma pessoa para ser puxada pelos vaqueiros. Seria um esporte ainda mais interessante e divertido, eu assistiria. Diga ao advogado que o boi não escolheu estar lá. Isso ele tem que entender. Isso eu entendo, eu sei, o boi é racional, ele não pode escolher. Se ele fosse um ser racional, ele até poderia ser dado essa opção a ele. Mas é um animal irracional, ele realmente não escolhe. Henrique César, não tem para onde correr. A vaquejada é uma judiação com o animal. Fim a vaquejada e aos rodeios. Já vi imagens de animais quebrando as pernas. Acidentes que não têm interferência de ninguém. Na vaquejada, o boi é jogado no chão. Isso não é acidente, é crueldade. Que acabamos de falar. Farei um comentário, advogado? Essa opinião é como a opinião da doutora Rosana Sudari, é uma opinião pessoal que não reflete a realidade da vaquejada. Só a sua opinião reflete a realidade. Não, e a do povo também. A gente está ganhando disparado. Muito bem, deixa eu ver aqui. Muitas opiniões contrárias, favoráveis, deixa eu ver aqui. Doutora Rosana, por que não se preocupar mais com os animais de carroça, que sofrem muito mais do que os animais de vaquejada? Ninguém proíbe. Não, eu tenho esse trabalho, eu fiz um TAC, eu fiz um termo de ajustamento de conduta, eu fiz um termo de compromisso, porque já estava nos autos de um processo, eu tenho um processo judicial, o prefeito assinou um acordo comigo, existe uma lei que um projeto de lei que o prefeito já encaminhou para a Câmara, está aguardando que os vereadores votem essa lei. Olha, deixa eu só fazer Então esse trabalho existe da minha parte. Eu não sei se a doutora conhece uma cidade chamada Galinhos, aqui no interior do estado, próximo a Macau. Galinhos é uma península que você só chega ou de barco, ou só chega de carro 4x4 quando a maré está seca. Então, o grande atrativo turístico de Galinhos são as carroças puxadas por burros. As pessoas, elas chegam de barco e fazem o passeio turístico, é o ganha-pão da cidade de Galinhos, são os carroceiros, e é a maior atração turística da cidade, porque você roda o município todinho, conhecendo as belezas naturais, em carroças que são puxadas por jumentos, por burros e cavalos, na areia fofa, em que esses animais se desdobram de força para poder cumprir o trajeto. Então, se a doutora fosse promotora dessa cidade, acabaria com a maior atração turística da cidade. Isso seria considerado maus tratos. Então, eu estou dando esse exemplo aqui, porque nós precisamos, na vida, tratar as coisas com razoabilidade e proporcionalidade. A senhora faz algum comentário, doutora Rosana, em relação ao que ele colocou agora? O que o doutor Felipe está dizendo é que eu sou aquela promotora que já quis acabar com o Carnatal, acabar com a festa do padre de Santa Terezinha, agora quero acabar com a vaquejada. Mas é mentira? Pelo entendimento do doutor Felipe, eu sou aquela que quer acabar com o divertimento das pessoas, porque não me divirto com nada. Então, assim, é um argumento assim tão risível. Não, eu estou dizendo, doutor, que a gente precisa de razoabilidade. Se ele deixasse eu responder, seria mais interessante. Felipe Cortes, doutora Rosana, o que eu estou dizendo é o seguinte: eu sou promotora de justiça, de defesa do meio ambiente. A nossa Constituição Federal, ela determina a proteção à fauna, o artigo 225, se não me engano, inciso 6, ela fala na proteção à fauna, tanto que os ministros do Supremo Tribunal, eles entenderam que há maus tratos na vaquejada, e assim, a gente ainda não tem o acordo, a gente não sabe o teor desse acordo, mas assim, toda a imprensa, inclusive mundial, certo, está falando sobre o assunto. Falando positivamente, né, doutora? Está falando sobre... Inclusive as opiniões de todos os jornalistas. Ele não deixa ninguém responder, é muito difícil falar. Não, mas eu perguntei uma pergunta retórica, doutor. Aí eu respondi. Uma pergunta retórica. Ele não deixa a gente falar, a gente faz uma pergunta retórica e ele responde.
Advogado Felipe Cortez, um momentinho, doutora Rossana, conclua, por favor. O que eu quero dizer é o seguinte, a proteção à fauna é uma obrigação minha, como promotora de justiça e defesa do meio ambiente. Eu sou promotora de justiça, de defesa do meio ambiente de Natal e tenho como obrigação cumprir o que diz a Constituição Federal, defender a fauna, é isso que eu faço. Aqui, participação do telespectador. A verdade é que a vaquejada maltrata o animal. Não é a intenção do vaqueiro machucar o animal, mas, em geral, o vaqueiro é um homem grosso e não é sensível à dor do animal. Eu mesmo conheço um vaqueiro que ama seu animal, mas usa um buçal com parte de metal que machuca o animal quando ele está correndo na vaquejada. Isso não existe, não. Ele pode estar nessas vaquejadas clandestinas. Nas vaquejadas que estão seguindo as regras da BEVAC, eu não tenho conhecimento disso. Aliás, não tenho conhecimento, não. Isso não existe. Deixa eu ver aqui. Robson pode ter certeza que se o boi falasse, ele preferiria levar 3 puxadas pelo rabo e comer ração do que morrer de fome na seca. Felipe Goiano. Mas como a gente disse, ele é irracional, ele não pode fazer essa escolha, né? A gente faz por ele. Deixa eu ver aqui. Nilson Gomes, um abraço. Nilson Gomes mandou uma pergunta, mas está muito longa, não dá para ler tudo aqui, Nilson. Deixa eu ver. Muita gente vive dessa cultura. A melhor forma seria ajustar e minimizar o que julgam maus tratos. Estamos entrando no 6º ano de seca e boa parte da economia do Nordeste está sendo injetada por este segmento. Doutora Rossana, faria algum comentário? Olha, nós precisamos sim pensar nos empregos, nós precisamos sim pensar na subsistência do homem. Agora precisamos também pensar em não maltratar os animais. Então, assim, o que eu acredito é que as coisas mudam. Nós precisamos pensar que todos os dias as coisas estão mudando. E não podemos pensar no século XXI de ter uma atividade que... Quando foi que começou? Tem mais de 100 anos. Mais de 100 anos. 100 anos hoje em dia, há 100 anos as pessoas não tinham sequer telefone, né? Hoje em dia a gente tem o WhatsApp, fazendo ligação por WhatsApp. Hoje em dia as coisas estão mudando num ritmo que eu diria de progressão geométrica. E as pessoas que defendem que a cultura ela seja imutável é que estão defendendo a vaquejada. Eu entendo que nós estamos num momento de crise, eu entendo a preocupação das pessoas, mas o convite que eu faço sempre, quando, por exemplo, estou discutindo a situação dos carroceiros, gente, vamos pensar em crise como oportunidade. É isso que eu estou fazendo, esse convite, e as pessoas de uma maneira geral. Esse é um momento de crise? É um momento de crise para muitas pessoas. Mas vamos pensar isso como uma oportunidade da gente criar um mundo novo, um mundo sem sofrimento animal. Mas precisa ter soluções, né? Para a gente finalizar aqui um último telespectador diz assim, animais de vaquejada são super bem tratados para que possam participar do esporte. Agora, como fica animais de carroça, já falamos aqui, eles assim, vamos acabar com o matadouro público. Matar o boi para comer, aí sim, é uma crueldade. Bom, tem aqui mais de 94 participações aqui e não para de chegar. Eu quero agradecer a participação do advogado Felipe Cortez, doutora Rossana Sudário, muito obrigado pela presença. Doutor Felipe, suas considerações finais, olhando para a sua câmera em relação ao assunto de vaquejada. Eu quero agradecer a oportunidade de poder falar um pouco, né, sobre a vaquejada, falar sobre a evolução das regras, as medidas protetivas que nós tomamos. Agradecer à doutora Rossana Sudário pelo debate caloroso. Isso é de quem é apaixonado pelo direito, apaixonado pela causa. Eu sou apaixonado pela minha causa, muito apaixonado, e ela é pelo direito ambiental. Então, nós estamos aqui, um debate que foi bom, e eu espero que a doutora Rossana atenda ao nosso convite de comparecer a uma vaquejada e que, se for possível, se torne nossa parceira, para que a gente possa regularizar isso e fazer com que essa polêmica se acabe. Está feito o convite público aqui. Eu quero lembrar você que perdeu parte do programa, pode acessar nosso site www.robsoncarvalho.com, nosso site, nosso blog da Política e Cidadania, e lá tem todos os programas, inclusive esse. A partir de amanhã você vai acessar, por volta da metade da manhã já vai estar lá esse programa para você assistir na íntegra. Doutora Rossana, as suas despedidas. Robson, eu quero agradecer também essa oportunidade, gostei muito de debater com o doutor, eu gosto de debater com pessoas que pensam diferente de mim, certo? É sempre uma oportunidade da gente crescer e de também, quem sabe, convencer o outro, né?
Nós dois temos pontos de vista completamente opostos, mas foi muito bom estar aqui nesse debate, passou rapidamente. O que eu quero fazer um convite a quem está nos assistindo é isso. Vamos olhar no olho dos animais. Quem olhar no olho de um animal vai saber que ali tem um ser vivo, com sentimentos. Hoje, os cientistas, eles comprovaram que os animais, eles têm a sua inteligência. Eles não têm a inteligência do homem, eles têm a inteligência deles. Existem livros, existem estudos a respeito disso. O que eu quero convidar é que vocês que gostam da vaquejada, procurem ter empatia com os sentimentos do boi, do cavalo que estão ali participando. Muito isso. bem. Bom, quero agradecer a participação de todos, abraço também Pedro Gosson, e tem aqui mais 98 participações. Muito obrigado pela presença. Assista no nosso site www.robsoncarvalho.com a partir de amanhã essa entrevista. Um grande abraço, excelente semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.